aos convidados, e tem uma que não posso deixar de fazer. Como é que está o mercado de crédito privado nesse ano 2023, com tudo o que aconteceu, essa provocação dos investidores e muita gente começando a pensar no que não pensava antes? Você acompanha o mercado naturalmente até mais próximo do que eu. O que tinha de fundo que se vendia como fundo caixa e tinha crédito privado longo dentro, né? Exato. Tomando no curto, dando no longo e nem avisava o pobre do cotista, né? Isso tudo trouxe impactos a como o mercado está vendo crédito privado. O que você foi vendo ali? Como têm sido as emissões nesse período e como vocês têm conversado com o mercado para evitar esse eventual pânico, às vezes desmedido, das pessoas que acabaram descobrindo os riscos do crédito privado da pior forma possível? Infelizmente, alguns eventos acabaram trazendo à tona uma parte ruim. Não é uma parte ruim do crédito, mas relembrar que o crédito, a maioria das vezes, é uma situação binária, né? Ou o credor vai te pagar ou ele não vai. E aí você vai ter que ir atrás das garantias, né? Então, às vezes são casos assim, é igual você eu gosto muito remeter ao caso assim, eu gosto muito de andar de bicicleta. Às vezes você só aprende caindo, né? E, infelizmente, nesses casos, a gente, como N creches da Bolsa, o pessoal reaprendeu a reinvestir em Bolsa, reaprendeu a olhar o investimento em renda variável de uma maneira um pouco mais assertiva. O crédito também, com esses casos que você falou. Nossa, nós temos aqui um fundo de DI que tem um crédito privado AAA lá dentro, né? E isso é uma coisa que a gente, da nossa veia de crédito, o histórico que a gente tem lá, a gente gosta muito de olhar esse conceito de qualidade de crédito e liquidez dessas empresas, né? Então, obviamente, com essa alta de juros, né, a gente vê o mercado de crédito sempre foi um mercado, as empresas do Brasil sempre tiveram um nível de alavancagem alto, né? Mesmo e ali aumentou quando a Selic veio para 2, né? Obviamente, qualquer pessoa que estivesse sentada numa tesouraria de uma empresa que precisasse de tomar crédito naquela época era uma oportunidade boa, né? Só que você trabalhar com juros pós-fixado, né, e você ter esse passivo dentro da empresa e depender do crescimento de uma receita na mesma proporção para você não ter um descasamento ali de fluxo de caixa, no Brasil é muito difícil. E o que aconteceu nos últimos 6 meses é o que a gente tem visto, olhando muito, é o despesa financeira pegando muito, né, nas empresas, né? Então, a gente tem que ser muito assertivo em olhar essa capacidade das empresas gerarem caixa, né? Com o tempo, até a própria indústria de fundos que olha crédito, ela começou a realmente ir a fundo e olhar realmente a capacidade dessas empresas de mostrarem como elas geram crédito, além de uma alavancagem de pegar dinheiro de terceiros, né, e essa capacidade de poder pagar, né? Os últimos 6 meses a gente viu uma freada forte, né? Até porque você, quando acontece um evento desse, você tem que realmente parar, ver onde estava errado, porque a análise de crédito é um processo que é uma esteira, né? Você parte levantar todos os dados financeiros da empresa, a auditoria, fazer um rating dela, a partir do momento e ver o tamanho da sua exposição dentro de um fundo, né? Mesmo que seja pequeno, isso acaba refletindo na própria rentabilidade desse cliente que, teoricamente, ele não está preparado, ele não queria sofrer esse tipo de perda, né? E para recuperar no crédito é diferente de uma renda variável. Você vai ter que recuperar praticamente em outro ativo, né? Em outra empresa, em outro investimento, porque nesse processo, quando você tem uma perda de fluxo de caixa e você pede uma recuperação judicial, que é o que a gente está vendo agora, você entra numa esfera que é uma esfera jurídica e que a gente sabe que demora muito tempo. Então, hoje eu acho que no momento que você for sentar para falar com o investidor que já fez uma renda fixa com crédito hoje, ele vai lembrar disso e vai querer saber, né? Mas qual que é a estrutura, qual que é a garantia que vocês estão fazendo, como é que eu posso recuperar, né? Qual o nível de cobertura, e que apenas um processo de rating não é o suficiente para você ter 100% de segurança
de que não pode haver um sinistro como o que ocorreu agora, né? Mas a gente vai aprendendo, né? O crédito no Brasil é isso. Não tem jeito. Ele vai mudando, os produtos vão mudando, o cenário vai mudando muito. Você tem o próprio cenário, o cenário econômico do Brasil com novas... Você vai vendo, por exemplo, agora o setor automobilístico vai sofrer uma mudança boa, porque assim, vai ajudar um pouco o setor com relação a esse processo do carro popular, independente de quem é o partido ou a política, mas isso dá um impulso naquele setor, e isso às vezes acaba mudando o setor inteiro. E vice-versa, né? Você vê N coisas em N setores, e que é o que eu quero dizer, que é muito dinâmico, né? O setor de crédito, para o investidor e para quem investe, você tem que ter um dinamismo igual você investir em renda variável. Quando você investe em renda variável, você tem que estar todo dia, você tem que observar, você tem que ir atrás da BMC para ver notícia. E o crédito também, não é você alocar o crédito lá e falar, olha, eu fiz o meu rating, eu avaliei a empresa, mas o que a gente fala, você tem que ter um acompanhamento igual ao investimento de renda variável. Se você está no buy side ou no sell side, você tem que fazer um call com o tesoureiro da empresa, tem que fazer visita de 60 em 60 dias. O pessoal lá do crédito tem a sola do sapato fina, porque tem que ficar acompanhando. Mesmo que seja uma operação curta, as coisas acontecem no Brasil, até o passado é incerto, então tem que acompanhar como se fosse renda variável.